Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de resultados, dessa vez para repassar cada um dos resultados do UFC Jairzinho Rozenstruik versus Jamil Gaziev, ou Gaziev, né? E vamos lá, começando com a primeira luta, a categoria peso leve, tivemos o Loic Radzobov enfrentando o Abdul Karim Al-Sewadi e quem venceu foi o leve azarão Loic Radzobov por nocaute no terceiro round com 49 segundos. Vocês pediram no vídeo passado para falar a nacionalidade deles, então eu lembrei aqui no meio da gravação. O Loic Radzobov é do Tajiquistão. Difícil de falar, né? E o Abdul Karim é dos Estados Unidos, tá marcado aqui como Estados Unidos, no site do UFC que eu tô mesmo conferindo, né? Então a luta foi interessante, como eu disse, o Loic Radzobov era levemente azarão. O Abdul é um cara bem habilidoso, gostei dele lutando ali, né? Uma trocação bem interessante, um cara guerreiro, né? O Radzobov parecia bem maior, mais pesado, mas ainda assim fez força ali o Abdul. Enfim, tava bem na luta. Eu consegui entender por que ele era favorito, realmente ele tem habilidades, tem ferramentas ali, mas no final das contas, o Loic Radzobov conseguiu acertar uma mão limpa ali e aí complica, né? Não tem jeito, mas gostei, viu? Gostei da performance do Abdul, parece um cara interessante. Depois, na segunda luta, tivemos o Ludovic Klein na categoria peso leve também contra o AJ Cunningham. O AJ Cunningham era muito azarão e realmente acabou perdendo a luta, né? O Ludovic venceu por nocaute no primeiro round com 4 minutos e 36 segundos. O AJ é americano, né? O Ludovic Klein é da Eslováquia e o boxe do Ludovic Klein tá difícil de falar hoje, hein? A dicção tá boa. O boxe do Ludovic Klein é muito bom, né? Mãos rápidas, ele mescla bastante ali o corpo com a cabeça, bate com muita força. Claro que eventualmente nesses ataques, principalmente no corpo, a mão demora um pouco para voltar, então às vezes você toma um contragolpe ou outro, é natural, todo ataque vai abrir um buraco, né? Então o AJ conseguia às vezes responder, mas não respondeu nenhum golpe o suficiente ali para causar algum dano ou, enfim, levar algum risco pro Ludovic Klein. Então o Ludovic confirmou o favoritismo e lutou bem. Gostei, né? Bem alinhadinho ali, luta legal também. Na terceira luta, tivemos aí o brasileiro Cláudio Ribeiro enfrentando Christian Leroy Duncan na categoria peso médio. O brasileiro enfrentou, né? O brasileiro é do Brasil, né? E ele enfrentou o Christian Leroy Duncan, que é do Reino Unido. E a gente teve a vitória do Christian por nocaute no segundo round com 1 minuto e 57 segundos. O Christian aplicou 65 golpes significativos e o Cláudio 4 golpes, né? O Cláudio não veio numa boa fase, né? Ele acabou perdendo essa luta de hoje. Ele já tinha perdido na luta passada pro Roman Kopylov também por nocaute e mais duas, né, lutas para trás, ele fez 5 no total, né? Ele perdeu também do Abdul Razak Al-Hassan por nocaute, né? Então ele tem 5 lutas no UFC, 2 vitórias por nocaute, 3 derrotas também por nocaute, né? Então ou ele nocauteia ou é nocauteado. Então 3 derrotas em 5 lutas e as 3 por nocaute, realmente pode ser meio perigoso para ele. Aliás, as 3 derrotas foram por nocaute e no segundo round, né? Bem curioso. Ele ficou muito passivo no primeiro round, não sei porquê, não sei se ele não sentiu confiança na distância pelo tamanho do adversário, da envergadura e da habilidade, né? Porque o Christian Leroy Duncan tem muita ferramenta, movimenta bem, procura ângulo, ele mescla, vem golpe de tudo que é lado, enfim, é um cara muito habilidoso. Deu para ver que na força física ali, ele também conseguia até superar o brasileiro. O brasileiro às vezes parecia que não tinha tanta força para trocar. O semblante do brasileiro nitidamente mostrava que ele estava frustrado, né? Já estava ali meio que derrotado antecipadamente, né? O corner ainda tentou ressuscitar ele ali, né? No intervalo do primeiro pro segundo, chamou palavrão ali, deu tapa na cara, enfim, meio que tentou dar um choque, né? Pegou um desfibrilador ali para ver se o Cláudio acordava, mas apesar de um começo de round bom, tomou a queda e aí no ground and pound complicou tudo e acabou sendo derrotado. Então, situação difícil para o brasileiro, né? Ele realmente é um cara perigoso ali na trocação, mas do mesmo jeito que ele é perigoso, ele também é bem suscetível aos nocautes, aos golpes, né? Então, é um estilo de luta que ele precisa de coragem realmente e de agressividade, né? O estilo de luta dele. E aí quando você que tem esse estilo, que você se baseia na sua trocação, nos seus golpes duros, e você fica acuado já, como foi essa luta, fica perdido na distância e acuado, e meio que se desfoca da luta, aí é a receita para ser derrotado, né? Então, realmente acabou perdendo, e méritos, óbvio, do Christian Leroy Duncan, que é muito habilidoso, aplicou queda, foi bem no ground and pound, no controle, enfim, gostei da performance dele. Até aqui, só luta boa, né? Na próxima luta, categoria peso galo, tivemos
tivemos o Ayman Zahabi enfrentando o Shavit Bacharach. O Bacharach, segundo as informações aqui, é da Inglaterra e o Ayman Zahabi do Canadá. O Ayman Zahabi era muito, mas muito azarão. Quem assistiu aqui o vídeo de pré-evento se lembra disso. O Bacharach tinha mais de 80%, era um favoritismo absurdo e a luta foi muito mais equilibrada do que as bolsas esperavam e o canadense, o Ayman Zahabi, venceu, né? E venceu. Realmente, pra mim ele venceu a luta, tá? Não foi confusão dos árbitros, não. Então, uma luta interessante, um bom volume de golpe ali dos dois lados, né? Os dois bem habilidosos. O Shavit, dá pra se dizer que, assim, assistindo a luta, você até percebe que ele talvez seja melhor que o Ayman Zahabi, né? Porque a gente sempre fala que nem sempre o melhor vence, né? Pra mim, o Shavit talvez seja um melhor lutador no geral, mas o Ayman Zahabi foi guerreiro, né? Conseguiu colocar golpes duros ali em momentos importantes e conseguiu acabar vencendo a luta, né? Então talvez o Shavit, ele até ficou com uma cara bem de frustrado ali, né, quando anunciaram a decisão. Talvez ele tava com uma leitura errada da luta, né, de que ele realmente estava com vantagem, que tinha feito o suficiente para vencer. Então talvez alguns descuidos, alguns vacilos, talvez uma certa displicência, talvez uma certa, não sei se ele subestimou, enfim, eu acho que acabou custando caro, né? O Ayman Zahabi acabou conseguindo vencer aí e realmente assustou, né? Era muito azarão e venceu. Depois também na categoria peso galo tivemos o meu xará, o Vinícius Oliveira, enfrentando o Bernardo Sopai da Albânia, e o brasileiro venceu por nocaute no terceiro round com 4 minutos e 41 segundos, acabando a luta. Ele achou uma belíssima joelhada depois de uma boa sequência, né? O Bernardo acabou indo pra grade ali, né? Meio que olhando pro lado, enfim, já tava perdidaço, né? E aí o brasileiro só aproveitou para buscar um highlight e ele foi inteligente, né? Até falaram na transmissão, né? O Vinícius tá procurando ali o golpe do highlight, ele não queria só ganhar, ele nitidamente estava procurando uma forma de ganhar impressionando, e isso faz sentido, né? Por mais que às vezes essa tentativa possa te levar a um movimento errado, a algo que não dê certo e você às vezes coloque a luta em risco, ele aqui estava meio que confortável e arriscou, e o risco foi recompensado, porque ele ganhou o bônus de performance pela joelhada e ainda ganhou o bônus de luta da noite, porque a luta realmente estava pegada ali entre os dois, a luta estava boa, e então embolsou $100 mil. Então, assim, às vezes o cara pode arriscar, pode errar, e a gente vai falar, pô, não devia ter arriscado. Mas nesse caso ele arriscou e deu certo, embolsou uma belíssima grana para quem tá começando aí, realmente ajuda demais. Então, o Vinícius mandou muito bem, mas eu tenho que destacar aqui, ser justo, o Bernardo pegou a luta em cima da hora e deu um calor, deu um susto maior do que eu esperava, tá? Eu achava até que o Vinícius venceria sem passar alguns apertos que ele acabou passando ali. O Bernardo, como eu disse, não teve um camp completo, então isso leva a gente a imaginar realmente que seria um pouco mais fácil, mas de qualquer forma o Vinícius fez o trabalho dele, foi bem. Tem que dar méritos, claro, pro Bernardo, que fez muito com pouco tempo, né, sem camp praticamente, mas também temos que reconhecer o Vinícius, que no final das contas, o que interessa é vencer. Ele venceu e ainda conseguiu ali, de maneira inteligente, achar uma forma de chamar atenção, de ganhar mais dinheiro com bônus. Então, o Vinícius aí, meu xará, tá de parabéns. Na próxima luta peso médio tivemos Eric Enders e Jamie Pickett. Depois de todas as lutas do preliminar que eu falei, que eu gostei de todas, né, chegou na que eu não gostei, né? A última luta do preliminar foi Eric Enders americano contra Jamie Pickett americano também. A luta foi pra decisão, quem venceu foi o Eric Enders. Luta com poucos golpes ali, uma luta bem truncada. Eric Enders aplicou 5 quedas ali, ok, dominou por muito tempo, mas realmente acaba sendo uma luta chata, né? O Eric Enders, e não é nem pelo estilo de luta em si, esse não é o problema, porque tem caras que derrubam, que dominam, mas que trabalham, né? O Eric Enders, ele não consegue meio que trabalhar muito, né? Então o Eric Enders não é um cara habilidoso em pé, não é muito habilidoso no chão, ele basicamente é um cara forte que te pressiona na grade e às vezes te derruba. Então nunca foi um lutador que chama muita atenção e pegou um Jamie Pickett e aí é isso, né? Ganhou na decisão aí, uma luta bem chatinha. Mas ainda assim, o card preliminar, na minha opinião, foi muito bom. Foi até melhor que o card principal, inclusive. Mas daqui a pouco eu entro nos detalhes e falo o que eu achei do evento no geral. Na próxima luta, peso mosca, tivemos o Steve Erzeg contra o Matt Channel. Quem venceu foi o Steve Erzeg por nocaute no segundo round, com 26 segundos. Ganhou bônus de performance da noite. Aliás, foram só 3 bônus, né? Esse de performance do Steve e os 2 para o brasileiro e pro Bernardo, né? Porque luta da noite, os dois
recebem, né? Então, o Steve Erzeg aí conseguiu um belo nocaute. Essa luta foi um show de boxe ali, né? Os dois realmente trocando boxe, mãos rápidas, habilidosas, precisas. Gostei bastante da luta e o Steve foi mais feliz, né? Era favorito, inclusive. Conseguiu acertar um golpe limpo ali e o Matt Schnell caiu mal e a luta acabou. Depois, próxima luta, categoria peso galo, também tivemos o russo Umar Nurmagomedov, primo do Khabib Nurmagomedov, ou Habib Nurmagomedov, e ele enfrentou o Bekzat Almakhan, que é do Cazaquistão, e quem venceu foi o russo, que inclusive era assim muito favorito, se eu não me engano era o maior favorito do card que inclusive tinha muitos grandes favoritos, né? Um deles perdeu, que eu já falei, e o Umar Nurmagomedov venceu aí na decisão, conseguiu impor o jogo dele, né? Tomou um golpe ou outro ali perigoso, né? Passou um susto, mas depois dominou completamente a luta, conseguiu 5 quedas, conseguiu muito tempo de domínio, aplicou muitos golpes, inclusive teve uma comparação na transmissão brasileira, né? Onde falaram, né? O Malhadinho lutou com o Derrick Lewis e a galera reclamou muito. E o Umar fez o mesmo jogo agora e a torcida dele, a galera gringa lá tal, tá elogiando ele, né? Olha a diferença e tal, não sei o quê. Desculpa, mas essa comparação não faz o menor sentido, cara. Não é porque a torcida brasileira simplesmente só critica ou pega no pé. Não. O Malhadinho, ele teve 5 rounds contra o Derrick Lewis, né? 5 rounds. E ele conectou menos golpes que o Umar em 3 rounds. Então, só aqui a gente já vê uma grande diferença. Em muito menos tempo, o Umar trabalhou e golpeou muito mais. E detalhe, né? O Bekzat Almakhan, aí, sei lá o nome do cara, ele é muito melhor do que o Derrick Lewis no chão. Gente, é o Derrick Lewis de costas no chão por 25 minutos. Então, essa comparação não faz o menor sentido. Não é porque a torcida ajuda mais ou critica menos, ou porque é russo ou é brasileiro, não sei o quê. Não é por causa disso. Brasileiro que não gostou da performance do Malhadinho é simplesmente porque o Malhadinho é muito melhor do que o Derrick Lewis e ele teve 25 minutos para acabar com a luta e não conseguiu. Aqui, o Umar Nurmagomedov, como eu disse, com 2 rounds a menos de luta, conectou muito mais golpe, fez um monte de transição, montou, golpeou com as 2 mãos, enfim, ele foi muito melhor. A luta dele eu assisti os 15 minutos ali e nem percebi. A do Malhadinho no terceiro round, que eu estava presencial na luta, me deu vontade de ir embora. Só não fui embora porque o ingresso foi caro pra cacete. Aí eu falei, né, agora eu vou ficar até o final. Então, desculpa, mas é uma comparação esdrúxula. Aliás, eu mesmo defendo esse estilo de luta, né? Eu falo, o estilo da luta agarrada com queda, onde você domina, mas você trabalha, não tem problema nenhum. Tem gente que ainda assim não vai gostar. Tudo bem você não gostar, mas MMA não é só trocação, então isso faz parte do jogo. Então eu também sou contra a luta chata. Quando o Kamaru só ficava na grade ali, ou como teve na luta principal, só fica na grade, não trabalha, não é efetivo, não derruba, se derruba não faz nada no chão, eu também sou contra, enche o saco. Mas aqui não, aqui tem troca de posição, tem realmente o cara oferecendo resistência ali, tem ground and pound, enfim, tem atividade, a luta tá acontecendo. Agora, você pegar o Derrick Lewis, presta atenção em quem é o lutador, Derrick Lewis, de costas no chão, 25 minutos, e dá menos golpe do que nessa luta de 3 rounds. Não dá, não tem como comparar, não faz sentido, então é natural que você, brasileiro aí que tá me assistindo ou que torce pro Malhadinho, realmente não tenha gostado do entretenimento ali que o Malhadinho entregou, e nessa luta aqui pode ter achado até um pouco melhor, ou você pode ter achado as duas chatas, não tem problema, né, só tô dizendo aqui que não dá pra comparar uma performance com a outra. Você pode não gostar do estilo da luta e criticar as duas, mas números são números, fatos são fatos, é só olhar os golpes aí, realmente teve muito mais golpe com 2 rounds a menos de luta. Na próxima luta, categoria peso mosca, tivemos o Muhammad Mokaev, que é aqui considerado do Reino Unido, enfrentando Alex Perez, que é americano, e quem venceu foi o Mokaev, que era favorito, venceu na decisão unânime. Uma luta, sinceramente, bem morna. Mokaev rendeu muito, mas muito abaixo do esperado. O Alex Perez não é um cara ruim, mas pra mim meio que já foi até a época dele, e o Mokaev, cara, não performou, não gostei da performance dele. Depois ele falou, fiquei doente aqui de manhã e tal, não sei o que, papapá, e acabou pedindo a chance pelo cinturão. Independente dele ter ficado doente, por conta disso a performance não ter sido a ideal, mesmo se fosse a ideal, ainda assim eu não acho que o Mokaev deveria ter a oportunidade pelo cinturão. Pra mim, ele ainda não provou que é um cara que tem nível pra bater de frente com o Pantoja, ou com o Brandon Moreno ou com o Brandon Royval, né? Pra mim, ele não tá no calibre desses caras, porém, a categoria não tem mais muita opção. Então, às vezes, ele pode acabar ganhando a oportunidade. Claro, luta é luta, quem sabe, né? Ele pode acabar ganhando de um Moreno, de um Royval, de um Pantoja, vai saber. Não dá pra adivinhar o futuro. Mas, sinceramente, não por
por conta da performance de hoje, tá? Mas nas outras lutas também, eu ainda não, sei lá. Eu acho o Mokaev acima da média, óbvio, eu vou ser justo aqui, mas não enxerguei o monstro, o fenômeno que todo mundo fala. É um cara bom, mas e aí? Comenta aqui embaixo a opinião de vocês, eu tô maluco? A performance de hoje foi ruim, né? Mas enfim. Vamos para a próxima. Categoria meio pesado, Vitor Petrino, atleta brasileiro, enfrentando o australiano Tyson Pedro. Quem venceu foi o brasileiro na decisão unânime. Uma luta aqui morna, né? O brasileiro é muito grande, né? Ele parece um peso pesado, forte demais. Foi cauteloso. O Tyson Pedro também. O Tyson Pedro, pra mim, tava com medo, né? Enfim, tava meio em choque ali. Mas o brasileiro conseguiu ser mais completo, né? Aplicou 3 quedas, conseguiu colocar alguns golpes ali que causou algum dano, que deixou o Tyson Pedro mais assustado e tal, e acabou vencendo numa luta morna. Realmente, os dois estavam preocupados ali em não perder, né? E aí, meio que tirou a vontade dos dois de ganhar. E aí ficou naquele vai, não vai, vai, não vai. Os dois sabiam que tinham capacidade de nocautear e de ser nocauteado. Então, fica naquela lá, vai, não vai, e a luta acaba ficando meio nhé, né? Então, o Vitor é um cara legal de assistir, mas nessa luta aqui, realmente, não me empolguei muito, não. Mas vamos para a próxima, que é a luta principal. Peso pesado, Jairzinho Rozenstruik, do Suriname, enfrentando Shamil Gaziev, do Bahrein. E quem venceu foi o levemente azarão Jairzinho Rozenstruik, por nocaute. No intervalo do 4º para o 5º round, o Shamil Gaziev disse ali que não estava enxergando muito bem, que a visão dele não estava muito boa, conversando com o corner, né? E aí, quando o corner foi sair, o árbitro ouviu ali, foi perguntar, não, peraí, o que ele te falou? Não sei o que, chamou o médico lá, e aí deu no que deu. O Shamil falou que não estava enxergando muito bem. Não dá para saber, né, se foi realmente isso ou se ele simplesmente não estava a fim de continuar ali, porque tomou 127 golpes significativos e aplicou 22. Engoliu tanto jab ali que meio que viu que estava cansado, não ia conseguir derrubar, não estava, né, não estava na luta mais. Então era questão de tempo, ou para ele perder na decisão, ou naquele round que faltava ali, o Jairzinho acabar de machucar ele, né, que já estava bem machucado, inclusive. Então a luta foi bem morna, o Shamil teve muitos momentos ali na grade, o Jairzinho ficou muito tempo sem fazer nada, aí o corner chamou a atenção e falou, cara, usa o jab. Aí ele começou a usar o jab, aí ficou só no jab. Aí depois ele lembrou que tinha a outra mão, aí ele jogou a mão direita. Aí depois ele lembrou que tinha a perna também, e aí ele resolveu chutar, né? Então ele foi aos poucos desbloqueando as outras opções ali e usando, mas a luta foi bem morna. Então, nota pro card. Bom, o card preliminar, pra mim, sinceramente, foi nota 8. Se não fosse o Eric Anders com o Jimmy Pickett ali, eu ia falar que o card preliminar foi ótimo, né? Então, o finalzinho deu um gosto meio ruim ali. Então, eu acho que nota 8 é justa para esse card, considerando aí a luta do Eric Anders. Então, para mim, realmente gostei do card preliminar. E o card principal, eu diria que foi uma nota 6 ali, mais ou menos, né? Então, se a gente for pegar a média, 8 mais 6, 14, dividido por 2, 7. Então, um evento nota 7 poderia... Cara, tinha potencial para ser um evento nota 9, juro pra vocês. Se a luta principal tivesse sido emocionante de um nocaute ao outro, como acontece nos pesos pesados ali, rápido e tal, não sei o quê, a luta do Petrino também, se os dois fossem pra pancadaria ali e tal, já ia dar uma melhorada muito grande, né? Mas realmente teve uma sequência ali, a luta do Mokaev, que ele não performou tão bem, a do Petrino, que foi morna, e a do Jairzinho, que foi chata. Então, eu nem vou culpar o Mar Nurmagomedov aqui, porque pra mim a luta foi ok. Não acho que foi uma luta ruim. Não, foi uma luta excelente também, né? Cheia de emoção, também não é isso. Mas foi uma luta ok, então, né, ok, ela passa ali. Agora, realmente, as 3 últimas foram ruinzinhas, né? A do Steve com o Matt Hannon foi legal também. Então, no geral, acho que é isso. Pega 8 daqui, 6 dali, faz uma média aí. Acho que nota 7 para esse evento tá bom. Como eu disse, só 3 bônus no total também. Então, pro próprio pessoal do UFC, não foi também aquela coisa que merecia desembolsar uma grana. Mas é isso, vamos ficar esperto, porque semana que vem tem o UFC numerado. Eu quero saber a sua opinião sobre qualquer uma das lutas aqui, ou sobre o card, fica à vontade, comenta aqui embaixo, deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!